Saudações! Meu nome é Diego Sofiati e nesse vídeo vamos levantar um questionamento que pode nos ajudar a perceber as mudanças na nossa sociedade, que é como lidamos com o conhecimento. Para isso, vamos elencar alguns pontos sobre o conhecimento e informação também, que nos ajude a montar um ambiente mínimo para pensarmos essa questão. Sobre a tradição de propagação de conhecimento, nós temos 3 modelos, que é a oral, conhecimento transmitido pela fala, a escrita, conhecimento escrito mesmo, pode ser em papel, livro, pedra, e o que eu estou chamando agora de conhecimento online, que é um conhecimento transmitido em rede. Para a gente continuar essa história, vamos agora fazer uma percepção da propagação do conhecimento, de fato, na história. Nós temos, pela orientação, pela via oral, recitando ou cantando alguma coisa, uma história, uma informação que quer ser passada. Depois, no século XV, nós temos a prensa de Gutenberg, que vai aumentar essa propagação do conhecimento. E, atualmente, a informática seria como se fosse uma espécie de automação da informação, onde esse conhecimento vai para um nível muito... para um nível expressivo em relação, por exemplo, à prensa de Gutenberg. Querendo ou não, a gente sabe que, naquele momento, a acessibilidade ainda não era tão fácil assim para você pegar, ler um livro, essas coisas desse tipo. E esses modelos, eles não falam sobre a existência ou não da tecnologia, mas falam sobre a sua acessibilidade. Como a gente viu ali, que é a oral, a escrita e hoje online, temos então que era recitando ou cantando, né, que se transmitia um conhecimento. Lá depois, no século XV, a prensa de Gutenberg, que foi predominante para o ampliamento do conhecimento, e atualmente a informática, que nos transmite todo o conhecimento de maneira sistêmica, em rede, pelo mundo inteiro. E vale lembrar que esses modelos, eles não falam sobre a existência ou não de uma tecnologia. Falam sobre a sua acessibilidade, ou seja, sobre qual é o modus operandi da situação global ou da situação, vamos dizer assim, economicamente localizada. Sobre a abrangência do conhecimento, nós temos então essas 2 etapas, que é a local e a global. Um exemplo que a gente pode dar com memes. Por exemplo, sabemos que memes estão em toda a parte da internet. E também sabemos que na internet brasileira os memes são bem plurais, mas, por exemplo, o que a gente pode tirar disso? O que a gente pode gerar de conhecimento sobre isso? Que é como usar memes em campanhas publicitárias. Se você for usar um meme local, um meme específico, por exemplo, do Brasil, e tentar uma publicidade internacional, uma publicidade na Espanha, possivelmente vai dar certo, ou possivelmente vai ter o impacto que ele teria no Brasil. E agora também sobre a relação com o conhecimento, passamos por 2 etapas também, que é a etapa conteudista e a referencial. O que isso quer dizer? Em etapa conteudista, eu estou tentando colocar nesse termo que antes da era online, da automação da informação, era necessário a gente ter alocado em nós mesmos, no nosso cérebro, o máximo de informação que a gente conseguia para depois passar para outro. E então o que acontecia é que a gente não também só passava essas informações de maneira aleatória, a gente também estruturava elas em esquemas que passavam um conhecimento que foi gerado por você ou por outro. Já na etapa referencial, com o advento da informática, percebemos que aquela necessidade de cada pessoa ter dentro de si, dentro do seu cérebro, na sua memória,
toda a informação possível guardada para depois passar para alguém, e também, como eu falei, de uma maneira esquematizada, gerando um conhecimento, ela não é necessária, porque o conhecimento está distribuído pela rede, ele pode ser acessado de qualquer lugar, desde que você tenha acessibilidade de fato à internet. Sobre os efeitos da discussão de como lidamos com o conhecimento, nós podemos elencar alguns também questionamentos que são basilares. Qual seria a diferença entre dado, informação e conhecimento? Para que serve o conhecimento, no caso? Além disso, perceber nosso comportamento sobre essa questão nos ajuda de alguma forma? Como nossa sociedade se encontra a respeito de acesso à informação? Como nós estamos atualmente nessa relação de produção e reprodução de conhecimento? Em discussões anteriores com integrantes do projeto, percebemos que, de fato, havia uma diferença entre as gerações passadas e as novas gerações em relação de como que eles tratam o conhecimento. Até de maneira mais informal, você fala assim, você pega uma pessoa que estudou há trocentos anos atrás, ela sabe até hoje sobre a fórmula de Bhaskara, sobre isso, sobre aquilo da biologia, e atualmente alguns alunos têm uma certa dificuldade de lembrar assim, de cor uma fórmula, por exemplo, a fórmula de Bhaskara, mas eles têm uma habilidade de pesquisar por isso muito mais fácil do que as gerações passadas. Tanto por terem nascido nesse advento da informática, ou seja, estar em contato com esse novo estilo de propagação de conhecimento, que mudou, então, a como o próprio ser humano se relaciona com o conhecimento. Com efeito, essas pós-discussões que a gente tem ali relacionadas a como lidamos com o conhecimento, pode nos ajudar a perceber pode nos ajudar a perceber para onde a nossa sociedade ela está caminhando, no sentido de saber de fato como é que vamos estar organizados de maneira social, que tipo de profissões podem surgir através desse novo modelo com conhecimento, como é que a gente vai de fato então produzir e reproduzir informação daqui a alguns anos. Ou seja, essa discussão, ela não é uma discussão que a gente deve pegar, decretar um posicionamento e acabou, vai ser assim, assim, assado. É uma discussão que nos leva a pensar para além de uma maneira constante. Nós constantemente teremos que estar percebendo essa relação que o ser humano tem com o conhecimento, para então, de fato, também compreender para onde a sociedade vai.